Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Malheiros novamente. Então o objetivo pessoal desta videoaula hoje é dar uma sequência à videoaula anterior. Na videoaula anterior a gente fez a demonstração de como importar um arquivo do AutoCAD, transformando ele em DXF, para que a gente pudesse utilizar no software Strap. Então a gente fez todo esse passo a passo e o objetivo então do vídeo de hoje é dar sequência ao cálculo daquele pipe hack simples. Tá, ok? Então na aula de hoje, nesta videoaula, nós vamos estar realizando o lançamento das cargas, dos carregamentos, análise dos resultados e o dimensionamento propriamente dito da estrutura. Tá ok, pessoal? Então fica aí comigo que vai ser uma aula bem legal, bem objetiva, para que você possa dar seguimento, sequência no teu aprendizado em relação ao software Strap. Então pessoal, como comentado, vamos dar início então ao segmento desta videoaula, tá ok? Então nós vamos estar realizando o lançamento das cargas, análise dos resultados e o dimensionamento propriamente dito deste pipe hack bem simples, tá ok pessoal? É realmente para fazer uma demonstração do software Strap, tá ok pessoal? Então vamos lá. Nós já temos então a geometria que nós fizemos ela na videoaula anterior, demonstrando então toda essa questão de como você importa uma estrutura previamente desenvolvida no AutoCAD. Então nós importamos ela e fizemos todas as adequações na aba de geometria, colocando os vínculos, os apoios, definindo os perfis da estrutura. E agora então a gente vai dar uma sequência, fazendo o lançamento das cargas, dos carregamentos e o processo de dimensionamento. Tá ok, pessoal? Então vamos iniciar. Então a gente clica aqui na aba cargas, tá certo? Então qual que é o primeiro carregamento? O primeiro carregamento é o peso próprio da estrutura. Então vamos aqui em novo. Então o título desse carregamento é uma carga permanente, peso próprio. Então damos OK. Então mantemos selecionado barras e vamos definir. Então aqui em definir selecionamos PP, peso próprio. Então vai ser o peso próprio de todas as barras. Então na direção X3, que é a direção de altura, e damos um OK. Então está aqui todas o carregamento, a carga de peso próprio dos perfis, e podemos clicar em finalizar. Então finalizamos este carregamento. Então qual que seria o segundo carregamento? Como se trata de um pipe hack, então a gente vai estar considerando que ele vai estar apoiando 3 tubos na sua parte interna aqui, ou seja, 3 tubos de diâmetro 250 milímetros. Tá ok, pessoal? Então, como esses tubos, possivelmente eles vão ter algum tipo de apoio que vai estar apoiando nessa travessa inferior da estrutura, nós vamos considerar então um carregamento uniformemente distribuído nestas barras da travessa inferior. Tá certo, pessoal? Então, nós podemos fazer individualmente esse lançamento em cada travessa, ou também uma nova forma de fazer, mostrar para vocês agora. Então nós podemos rotacionar a nossa estrutura para o plano X2, X3, tá ok? E nós vamos lançar o carregamento então dos tubos como uma carga uniformemente distribuída nessas travessas inferiores, que são a propriedade número 3. Então saímos da ferramenta rotação e vamos então barras. Então aqui em cargas, então voltamos à aba cargas e vamos definir um novo carregamento. Então é uma carga permanente, tubos. Então OK, e é uma carga nas barras e vamos definir. Tá ok, pessoal? Então pelo próprio ícone aqui a gente pode ver uma carga uniformemente distribuída. Selecionamos aqui
e limitamos a seleção por propriedade. E vamos abrir uma janela de seleção. Então aqui a gente desmarca todas e vamos selecionar apenas a propriedade, ou seja, o perfil que nós queremos fazer o lançamento dessa carga. Então que seria no caso a travessa inferior, né, as travessas são propriedade número 3. Então selecionamos, OK, e vamos abrir uma janela nessa parte inferior para selecionar todas as travessas que vão estar paralelas a esta. OK, pessoal? Então, aqui na carga uniforme, então o tipo de carregamento é global. Então, o eixo de altura é o eixo, né, o eixo X3. Então, direção F, X3. Tá OK? Então, o carregamento é menos 200 kg/força por metro. Tá OK, pessoal? Então, damos um OK. E está lançado o carregamento, né, relativo à questão da tubulação na travessa inferior da estrutura. Então, se voltarmos aqui, né, uma visão em 3D da nossa estrutura, rotação, isométrica 2, podemos visualizar então que esse carregamento foi colocado, né, em todas as travessas inferiores. Tá certo, pessoal? Então, podemos finalizar este carregamento. Clicamos em finalizar. Tá OK? Então, o segundo carregamento que nós vamos estar definindo é o carregamento de vento na tubulação que vai estar aqui dentro. Então, tem o carregamento de vento da estrutura como um todo e o carregamento de vento que vai estar incidindo, ou seja, na tubulação interna que o pipe rack vai estar suportando. Tá certo, pessoal? Então, vamos definir um novo carregamento, que é uma carga variável, né? Carga variável 1, que é o vento. Então, vento, tubos. Então, damos OK. E este lançamento, como os tubos vão estar fixos na parte inferior da estrutura, nós vamos fazer um lançamento, então, nodal nos nós da parte inferior da nossa estrutura, ou seja, nestes nós aqui. Tá OK, pessoal? Então, realizando também lá os cálculos de acordo com a norma, chegamos a um carregamento de 26 kg/força por nó. Então vai ser uma carga nodal, então clicamos em nodais, definir. Então o eixo de direcionamento é o eixo X2, né? O vento vai estar incidindo nesta direção aqui, X2. Então vai ser X2 positivo, então 26 kg/força. E damos OK. Então podemos selecionar individualmente. E está lançado o carregamento de vento na parte inferior da estrutura relativa à carga de vento que vai estar incidindo na tubulação interna. Então podemos também finalizar, tá, este lançamento dessa carga. Então, pessoal, agora nós vamos estar definindo então o carregamento de vento na estrutura. Então, este carregamento a gente vem aqui na parte inferior direita em cargas globais. Então, cargas globais, definir, porque nós vamos definir uma carga por metro quadrado, que vai estar então incidindo na nossa estrutura. Então, todo esse cálculo, né, pela NBR 6123. Tá certo, pessoal? Então também está na direção X2 positivo e nós vamos definir 200 kg por metro quadrado. Então é uma carga por área, a direção global, né, X2. Vamos aplicar a carga nas barras. Tá certo, pessoal? Então damos OK. E agora a gente seleciona então a área de incidência desse carregamento, ou seja, toda a lateral da estrutura. E está colocado aqui o nosso carregamento. Tá certo, pessoal? Então é só finalizar. Então, em relação à questão das cargas, nós já aplicamos sobre a estrutura todas as cargas que vão estar incidindo sobre a mesma. Então agora a gente pode calcular, ou seja, vamos calcular a nossa estrutura. Então clicamos aqui, não salvar, calcular.
Então, está calculado. Então, qual que é o segundo passo agora? Antes da gente avaliar aqui os resultados, a gente pode também fazer, como já nos vídeos anteriores eu estava mostrando para vocês, fazermos então as combinações das ações. Então, clicamos aqui em combinações, definir. Então, aqui já tem algumas combinações, vamos só revisar elas. Então, aqui 1.35, tubos, estrutura, então ponto 4.4, ponto 25, 1.35, ali não vai nada, 1, aqui deletamos, então em relação à questão desta definição, a princípio as combinações, né, de carregamento seriam estas. Tá ok, pessoal? Então deletamos aqui também. Então utilizamos os coeficientes de ponderação de acordo com a norma NBR 8800. Então lá você vai conseguir ver exatamente como que funciona esta questão das combinações. Então clicamos em OK. Tá certo, pessoal? Então aqui em resultados podemos visualizar, né, pelos gráficos. Então podemos ver em relação às reações, então envoltória de carregamentos. Então aqui visualizamos, né, as reações nos apoios. Podemos visualizar, né, em relação aos resultados nas barras, então forças axiais, também, ou por carregamento, por combinações, né, ou envoltórias de carregamentos, envoltória de combinações. Então podemos visualizar aqui, né, a questão dos esforços axiais de tração, de compressão. Tá ok, pessoal? Então algo bem simples, onde a gente pode estar avaliando e vendo vários fatores. Tá certo, pessoal? Então, nesta janela que se abre aqui, a gente pode estar fazendo N visualizações dos esforços, das reações, dos deslocamentos. Então, em relação ao deslocamento da estrutura, então pela combinação de serviço, a gente pode visualizar aqui também, né, qual o deslocamento máximo que está ocorrendo na estrutura. Então, podemos estar visualizando, né, toda esta questão, né, da análise do que realmente está acontecendo na estrutura em função dos carregamentos que a gente colocou sobre ela. Tá certo, pessoal? Então, depois também de dimensionado a estrutura, a gente pode retornar aqui, né, refazer estas avaliações. Então, agora nós vamos na aba de metálica. Então, na aba de metálica, qual que é a primeira coisa? Esta aba de metálica aqui, como eu já vinha comentando, então é onde a gente faz o dimensionamento da estrutura, ou seja, aonde, de acordo com a norma que definirmos, o programa vai estar então dimensionando qual perfil vai atender aos esforços na qual a estrutura está sendo solicitada. Então, a primeira coisa é clicarmos aqui em padrões e definirmos, né, esses fatores aqui. Então, deformação admissível, esbeltez, né, área de tração. Então, dimensionamento, né, de barras. Vamos dimensionar hoje, então, dimensionar, né, uma a cada 10 barras, né, 10 avos da barra. Tá ok, pessoal? Então, usar eixos principais para cantoneiras. Então, deslocabilidade, deslocável. No caso aqui, não estamos trabalhando com chapa dobrada. Então, tipo de aço, podemos utilizar esse aço aqui, né, ou escolher algum outro tipo de aço. Então, a norma, vamos estar calculando esta estrutura pela NBR 8800. Tá ok, pessoal? Então, damos OK. E também podemos definir em relação à questão das barras idênticas, como a gente já tinha comentado também. Então, eu quero que todas essas barras aqui das travessas, né, sejam iguais.
Ou seja, o programa defina um perfil que atenda a maior solicitação em relação às travessas e deixe, né, todas as travessas com o mesmo perfil. Então, idênticas, selecionar barras pela propriedade, selecionar todas, ok. Então o programa vai estar deixando todas as barras idênticas na questão das suas propriedades. Então todos os montantes vão ter o mesmo perfil, todas as travessas o mesmo perfil, né? Todos os banzos, superior ou inferior, vai ter o mesmo perfil. Tá ok, pessoal? Então podemos clicar aqui em dimensionar. Então, dimensionar pelo tipo da geometria, ou seja, pelo tipo do perfil, da geometria do perfil que nós definimos lá na aba geometria. Então, a gente definiu tudo como cantoneira. Então, selecionando esta opção aqui, dando OK, o programa vai definir qual é a cantoneira mais leve, mas que atende à solicitação do carregamento. Então, damos OK e todas as barras. Calcular todas as barras do modelo, ok. Então aqui automaticamente já nos abre esta janela de resultados gerais. Tá certo, pessoal? Então podemos visualizar aqui, se clicarmos nesta opção aqui, e selecionamos por cores e por porcentagem da capacidade e darmos um ok, podemos então visualizar que os perfis que nós definimos lá na geometria, eles estão, digamos assim, sobrando. Ou seja, tem muita capacidade ainda de suportar carga. Então, o que nós podemos fazer? Então, pessoal, como a gente pode verificar que existem perfis, né, que ainda estão com uma grande capacidade de suportar a carga, né, que foi imposta sobre a estrutura, a gente pode também fazer, né, alguns outros testes de outros perfis, né, de acordo com as propriedades. Ou seja, nós temos aqui nos banzos, né, da propriedade 4, vamos verificar que perfil ele está aqui. Então vamos em resultados, exibir seções selecionadas. Ou seja, os banzos, que é a propriedade, né, o perfil número 4, ele tem este perfil aqui, uma cantoneira 1.75 polegada por 1/8. Então vamos fazer uma verificação de um perfil um pouco menor. Tá ok? Então vamos em dimensionar. Então vamos verificar uma seção específica. Então selecionamos aqui cantoneira. Então vamos 1,75 por 1/8. Então vamos colocar 1,5 por 1/8, que é uma cantoneira um pouco inferior, ou seja, resiste menos. Então selecionamos ela, damos OK e vamos limitar seleção por propriedade, ou seja, para que a gente vai estar trocando então apenas a propriedade número 4. Então todas as barras, desmarcar todas e apenas o perfil número 4. Então damos OK. Então ele já assumiu o novo perfil que nós definimos e vamos calcular para todas as barras do modelo e damos OK. Então vamos verificar, né, qual a porcentagem de utilização do perfil. Então exibir capacidade de trabalho, damos OK. Então ainda é um perfil que também está suportando muito bem, então podemos diminuir mais ainda esse perfil. Tá ok, pessoal? Então vamos resultados, exibir seções selecionadas, temos este perfil. Vamos então dimensionar, verificar uma seção específica e vamos cantoneira. Vamos definir então 1 polegada por 1/8. Então damos OK, limitar por propriedade, todas as barras e mantemos sim para a propriedade número 4 e damos um OK. Então já alterou, calcular OK.
Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Este perfil de 1 polegada por 1/8, se visualizarmos aqui em resultados, exibir a capacidade de trabalho, nós vamos verificar então que este perfil não atende ao carregamento. Ou seja, né, ultrapassou os 100% da sua capacidade. Então, de 1 polegada por 1/8 não atende ao carregamento que está sendo imposto sobre a estrutura, né, em função da tração, né, nos bandos inferiores. Então, vamos dimensionar, verificar uma seção específica, né, cantoneira, e retornamos então a esta cantoneira de 1,25 polegada por 1/8. Então vamos dar um OK, limitar por propriedade todas as barras, propriedade número 4. Então damos OK e vamos calcular novamente. E podemos visualizar então que com aquele perfil que nós escolhemos agora, então exibir seções selecionadas de 1,25 polegada por 1/8, né, nos banzos, ele atende à solicitação. E assim, desta forma, a gente pode fazer testes para todos os outros perfis, né, seja por os contraventamentos verticais, contraventamentos horizontais, seja para os montantes. Assim, então, a gente pode estar realizando uma avaliação, um teste em cada perfil, utilizando desta maneira, né, dimensionar, verificando uma seção específica, definindo a seção e definindo individualmente ou por propriedade qual a seção que eu quero estar avaliando. Tá ok, pessoal? Então aqui também podemos em resultados, exibir o resumo de aço. Então, dois tipos, né, de cantoneira. Peso total da estrutura, 96,7 kg. Tá ok, pessoal? Então, em relação a esta estrutura, né, poderíamos fazer mais algumas verificações. Então, podemos também retornar a aba de resultados, né, e também reavaliar, né, esta questão dos resultados da estrutura como um todo, ou especificamente de um perfil. Então, finalizamos aqui, o que nós temos que fazer? A gente vem aqui em arquivo, fechar e atualizar a geometria. Então, damos um OK. Retornamos na aba cargas, calculamos novamente. Calculamos e podemos verificar, né, na aba resultados, né, em relação ao deslocamento, né, e podemos fazer várias outras avaliações. Podemos retornar na aba metálica, calcular novamente, né, a estrutura. Tá ok, pessoal? Então podemos verificar novamente, né, a capacidade de utilização de cada perfil. Podemos também avaliar um perfil individualmente, ou seja, chega bem próximo do perfil, e resultados detalhados para a barra 44. Então, somente combinações, ou de todas as combinações, aqui você escolhe, né, que tipo de análise você quer, né, fazer, dá um OK, e aqui, né, tem a análise completa, né, de acordo com a norma, de tudo que está ocorrendo, de todas as situações que estão ocorrendo com este perfil. Tá ok, pessoal? Então, meus queridos amigos, né, você que é engenheiro ou projetista, né, ou afins, ou seja, qualquer, né, pessoa que tenha interesse, né, na área de cálculo e dimensionamento de estruturas metálicas. Então, finalizamos agora, né, mais esta videoaula. Então, espero que vocês, né, possam gostar destes conteúdos que tenho disponibilizado gratuitamente, tá ok? Para que vocês possam, né, estar aprendendo, né, uma nova ferramenta, tá? Porque com certeza o STRAP, né, assim como existem várias boas ferramentas hoje no mercado, o STRAP também é com certeza uma das melhores.
Então, se você gostou dessa videoaula, né, curte lá esse vídeo, compartilha com um amigo, com um colega, tá ok, pessoal? E com certeza vamos estar aí nos próximos dias também disponibilizando novos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.